O ciclo de palestras nos honram com sua presença e colaboração o Frei Hans Stapel, fundador da Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança, Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, cofundador da Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança, e Gabriela Alves, responsável pela Fazenda de Esperança Feminina de Palmas, que falarão sobre a espiritualidade como caminho para a recuperação do uso abusivo de drogas. Convidamos ao palco Frei Hans Stapel, Nelson Giovanelli e Gabriela Alves. Bom dia a todos. Uma imensa alegria nesta manhã. Estamos juntos para construir este momento que eu gostaria que fosse o momento de Deus. Eu nasci na Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. Meus pais tinham perdido tudo embaixo das bombas, tinham só as roupas do corpo, e nasci como gêmeo. Então se compreende, quando meu pai soube que nasceu mais um, ele desmaiou. Porque não tinha nem para um e nasceram dois. Mas desde pequeno experimentei a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a família muito unida, muito pobre, mas sempre disposto desse amor recíproco e também fiel à igreja. Assim eu cresci. Mais tarde, quando decidi estudar para me tornar padre, no seminário entrei numa crise profunda, uma crise de fé, de vazio, não sentia mais para que viver. E nesta hora encontrei pessoas que me dizia deveria viver o Evangelho. Era uma novidade para mim. Eu ia na missa, participava de tudo da igreja, era conorinha, mas viver o Evangelho era novo. Experimentei e aqui descobri o tesouro da minha vida. Descobri Deus. Era fácil demais ir na igreja, era fácil demais comungar, entrar na fila, receber Jesus. Gosto demais, todos os dias, reza com alegria a missa, mas muito fácil. Mas viver o Evangelho é um compromisso diferente. Descobrir porque Deus deixou sua terra, sua pátria, para viver entre nós 33 anos, dos quais só 3 ele falou. Cada palavra que ele falou se tornou Deus. Cada palavra que ele falou, eterno. Por isso disse, passa tudo, nós todos passamos, tranquilo, mas minha palavra não passa. Então descobrir, viver a frase do Evangelho, significa comungar Deus. Comungar na missa, maioria uma vez por semana. Quem vai todo dia uma vez. A palavra se pode viver em cada instante, cada momento. E sempre pode comungar Deus. Depois descobri ao longo desses anos que eu tento de viver com todos os meus defeitos, tento de viver a palavra, eu descobria que todas as frases do Evangelho me levam a você, ao próximo. Nenhuma frase onde eu posso dizer, coitado de mim.
Mesmo se outro se torna agressivo e bate na esquerda, deve dar à direita. Mesmo se me rouba a túnica, deve dar o manto. O Evangelho, para mim, tem todas as soluções de todos os problemas do mundo. Se eu penso na pobreza, que me corta o coração sabendo que cada momento morrem tantas crianças e tantas pessoas, e nós jogamos fora todos os dias. Quando vou almoçar ou jantar num ambiente festivo, vejo quanto se deixa no prato, me corta o coração. Mas o Evangelho diz, quem tem 2 túnicas, dá para quem não tem. Aqui está a solução de toda fome. E nós todos não precisamos pensar no outro. Nós todos temos muita coisa que nunca vamos precisar. E por isto o outro morre de fome. Se eu penso na violência, é uma coisa de louco. Quanta violência. Quantos morrem à toa? Eu me lembro quando era ainda jovem, visitando meu avô, ele estava triste. Já tinha mais de 90 anos. Eu disse, vó, por que está tão triste? Ele disse, você não olhou no jornal? Olha que está escrito. Primeira página. Na cidade se roubou uma bicicleta. Para ele era fim do pecado. Ele disse, não dá mais para viver. Nunca ele fechou sua casa. Tinha uma oficina no centro da cidade, não tinha chave. Para ele, pegar algo que é do outro era impossível de aceitar. Eu penso às vezes, se ele vivesse hoje, não se rouba só a bicicleta, se mata por qualquer coisa. E que diz o Evangelho? Aquele que você não quer que outro faça a você, você também não faça. O Evangelho é a solução. Quando cheguei aqui como padre novo, não sabia como fazer. De repente precisava assumir a paróquia porque o pároco ficou doente. Eu sem experiência, falando mal português, pior do que hoje, pensei, o que vou fazer? Ensinando o Evangelho. E assim começamos a viver. Nelson foi um dos primeiros e tantos outros começamos a colocar em prática o Evangelho e comunicamos como nós tínhamos vivido. Isso dava uma alegria. Era algo divino. Experimentamos a presença de Jesus entre nós. Porque ele disse, onde 2 ou 3 se querem bem, eu estou no meio deles. Neste contexto da paróquia, aparecem jovens que pedem ajuda. Aparecem mães solteiras. Aparecem crianças que a polícia abandonou. Todos acolhi na minha casa. Não tinha outra escolha. Porque o Evangelho diz, tudo que você faz para uma criança, você faz a mim. Você acolhe a mim. Não podia dizer não a Jesus. Me lembro daquela mãe solteira à noite, estava sozinho em casa. O que fazer? Era Jesus. Claro que o povo não entendia. E às vezes reclamava, não compreendia. Mas para mim, era Jesus. E assim também apareceram drogados, alcoólatras. Acolhi na minha casa. Conversei com eles noites. Homossexuais, transvestis, pessoas de todos os tipos. E eu descobri, em cada um está Jesus. E cada um tem um tesouro muito grande. Todos para mim eram pessoas que tinham um grande grito de amor. Queriam ser amados. Buscavam a felicidade nas coisas humanas. E não tinham encontrado ainda o tesouro que é o Evangelho. Então eu disse a eles, vocês não querem viver comigo o Evangelho?
E para minha surpresa, eles eram mais radicais na vivência do Evangelho do que os próprios paroquianos. Eu me lembro o primeiro Antônio. Um dia ele veio à noite para contar a experiência, porque nós vivíamos ainda cada um na sua casa e à noite nos encontramos. Não tínhamos ideia de fazer fazendas. E ele, então, radical na vivência, uma noite ele chegou e me disse: Frei Nelson, hoje encontrei uma antiga conhecida que estava grávida e ela disse: Antônio, você é tão diferente, você é tão alegre, o que está acontecendo? Ele falou para ela: eu me encontro com Nelson, com Frei, estou vivendo, agora deixei a droga. E ela disse: parabéns, vai para frente. E ele perguntou: e você? Ela disse: sou grávida, estou muito bem, mas hoje tenho uma vontade de comer abacate. Ele disse: coisa de grávida. E deixou e saiu. Mas depois disse: mas é Jesus que gostaria de comer um abacate. E ele foi atrás de buscar esta fruta. Não era época, foi até do outro lado da cidade, até achou. Depois levou e entregou para ela. Precisava ver a alegria com que ele contou a sua experiência. Tinha encontrado Jesus. Tudo que você faça ao outro, faça a mim. E este Jesus não se deixa vencer em generosidade. A alegria que entrou no coração do Antônio, eu chamo recuperação. Aqui ele começou a descobrir uma vida que vale mais do que a droga, mais do que o álcool, mais do que o sexo e tantas outras coisas. Encontrou Jesus. E isto é a base da recuperação de todas as fazendas, de todos os jovens. Hoje são 123 funcionando e 60 já foram nos doados, estamos preparando. Em 17 países e este ano mais 8 países. Então, mais de 3.000 jovens todos os dias vivem o Evangelho. E o Evangelho vale para todas as nações, todas as raças, todas as culturas. É uma coisa extraordinária. Quando estivemos na África, bem no início, encontramos com eles embaixo da árvore, não tínhamos muita estrutura. Eu perguntei: vocês vivem o Evangelho? Sim. E eles contaram uma experiência atrás da outra. Meu coração se enchia de alegria, porque eu vi homens novos, homens marcados pelo Evangelho. Não precisava mais da droga. Me lembro de uma experiência de um jovem de 17 anos. Ele disse: Frei, um dia vivíamos juntos a palavra: tudo que você faça ao próximo, você faça a mim. E eu indo para a cidade, encontrei uma mulher, criança nas costas, um balde cheio de bananas na cabeça e 2 bolsas na mão. Suando, eu pensei: é Jesus, posso ajudar. Mas logo veio no meu coração: não. Na minha terra, quem deve carregar as coisas é a mulher. Eu sou homem, tem nada a ver. Mas o Evangelho é forte, é de dentro. Cada um tem esta presença de Deus dentro de si. E o Evangelho diz: tudo que você faça, ela faça a mim. E ele, quase indo, lembrou: mas eu sou jovem. Se alguém vai me ver, o que eles vão dizer? Vão gozar de mim. Mas, de novo, o Evangelho mais forte: sou eu. E ele foi. Foi ao encontro, ficou surpreendido, tão pesado eram essas 2 bolsas, mas experimentou uma alegria inacreditável. Eu me lembro ele escuro, os seus dentes brancos, aquele sorriso. Ele disse: Jesus entrou no meu coração. Não era mais importante que os outros dissessem.
Ele tinha encontrado algo que vale mais do que a cultura, mais do que a idade. É Deus. E isto, para mim, é recuperação. Nas nossas fazendas não falamos muito da droga, nem do álcool. Nós dizemos a cada um: o passado teu está na misericórdia de Deus. E depende de você viver agora, neste momento, o Evangelho. E se você vive, você faz uma experiência que só você pode fazer. E Deus em você. E quando eles entram, eu vejo logo a mudança no rosto, a alegria e a força que tem. Se eu vou tirar de alguém algo que ele acha importante, como, por exemplo, para alguns o sexo, dinheiro, o poder, a droga, álcool, para tirar algo desta natureza, precisa dar algo que vale mais, E só é Deus. E isto, para mim, é espiritualidade. Assim nós recuperamos. E depois, quando a gente vive assim o Evangelho, radicalmente todos os dias, a gente faz uma experiência extraordinária. Jesus disse: onde 2 ou 3 se querem bem, estão unidos em meu nome, eu estou no meio deles. Desde que começamos, sou eu no início, depois veio Iraci Luz e tantos outros, experimentamos a presença de Jesus entre nós. Muitos me perguntam: Frei, como é possível tantas fazendas, tanta coisa, tantos jovens se doam, porque hoje a Família da Esperança tem 1000 pessoas que se doam como vocação. Não querem ganhar dinheiro, querem doar sua vida para os outros. Como é possível? Quem faz isto? Ele entre nós. Ele entre nós. Me lembro quando abrimos a fazenda na Rússia, respondendo às perguntas do povo, uma senhora me perguntou: Frei, aqui a fazenda vai ser católica ou ortodoxa? Eu disse a ela: para dizer uma fazenda da esperança, esperança é Jesus, então ele precisa estar entre nós. E ele, para estar entre nós, precisamos nos amar. Ele não disse que precisa ser 2 católicos, 2 homens, 2 mulheres. Não, qualquer um, 2 ou 3. Precisa se querer bem. Então não é importante ser ortodoxo ou católica. Se nós queremos bem um ao outro, ele está entre nós. E aqui tem a fazenda da esperança. Ele é a esperança. Nada mais. E isto foi aquele que nós aprendemos e vivemos, esta presença de Jesus entre nós. Hoje, eu quero só uma coisa na minha vida. Quero deixar Deus ser Deus. E não quero ocupar o lugar dele. Por isto, sinto uma liberdade em relação de todas as religiões, de pessoas, de todos os problemas. Não tenho problema se vem alguém que já matou outra coisa. Importante é ajudá-lo a amar. E se ele entra neste espírito de amar, ele vai encontrar força para superar a droga. Muitas vezes agora estivemos, por exemplo, nas Filipinas, e lá tem o drama que o presidente mata os drogados, tenta de matar todos, mas consegue só os pobres, porque os traficantes com dinheiro compram e dão um jeito no mundo igual, essa corrupção tremenda. Então eu vi como realmente única coisa que não passa é o amor. Jovens morrem, mas também no nosso país morrem de montão. E nós costumamos de saber, todos os dias morrem tanta gente. Mas que me dá força continuar e ficar, mesmo se tem 1 ou 2,
é o Evangelho. Sobre cada um que se converte, tem alegria. Sobre cada um. Não precisa ter multidões. E quando vamos morrer, o que sobra é o amor. Impressionante quando Jesus olha para nós, para cada um. Ele vai olhar como se fosse um espelho. Ele vai se ver dentro de ti, que amou e se transformou em outro Jesus. Então ele vai dizer, volta. Volta para a tua origem. Você nasceu da imagem e semelhança de Deus. Volta. E eles, alguns diziam, mas nós não te conhecemos. Não precisa conhecer, precisa amar. Deus é amor, não é estrutura. Não é necessário ser aquela religião ou aquela. Jesus disse a eles, entra, porque eu tinha fome e sede, e vocês sabem bem porque amaram. Mas com a mesma firmeza, ele diz para um outro grupo, olhando para cada um, e não se encontrando, ele disse, eu não te conheço, você não é de mim. E eles dizem, mas nós falamos, nós pregamos. Ele disse, eu não vos conheço, porque não amou. Tinha fome e não deu. E quanta gente hoje tem fome e nós não damos. Quanta gente são presos e nós não acolhemos, não visitamos. Quanta gente doente e não temos tempo. E Jesus, muito firme, diz, não te conhece. Então não basta fazer parte de um grupo ou de outro. Não basta ser a fazenda, amor exigente, não. Precisa amar. E quando nós amamos, nós nos realizamos. Nós tornamos outro Jesus. O amor nos faz livre. E a palavra nos diz como devemos amar. Para terminar, esses dias, um jovem quis se confessar. Tudo bem. Num certo momento, na confissão, ele disse, eu também, às vezes, transo, tenho algumas meninas que eu gosto, mas eu acho isso não é pecado. Porque todo mundo faz, ele disse, eu me sinto bem, elas também gostam, então isso para ele não é pecado. Eu disse, veja, a que ponto você chegou? Você se tornou referencial da tua vida. Você acha, e você ainda, para justificar que você acha, você diz todo mundo faz. Mas que diz o Evangelho? E aqui nós lembramos da frase que Jesus disse, quem olha uma mulher com desejo de possuí-la, já faz adultério. Eu disse, você vai passar. Que você acha vai passar. Que o mundo pensa vai passar. Mas a palavra de Deus é eterna. Nós precisamos um referencial. Um referencial. E para mim, isto é o Evangelho. Estamos neste ponto tão difícil porque não acreditamos mais no Evangelho. Que eu escuto constantemente nos contatos com políticos outros, o Estado é laico. Que besteira. É verdade que é laico, mas o povo é profundamente religioso e todos nós somos feitos para amar. E se hoje tem tantos drogados, fruto do desamor. E só o amor pode recuperá-los. A Gabi me trouxe agenda. Cada ano nós fazemos muitas agendas. Este ano 100.000. Por que fazemos isto? Gostaria também de oferecer quem ainda não tem. Por quê?
porque no fundo tem páginas e páginas com endereço de todas as nossas fazendas. Se você tem um amigo, parente, em qualquer lugar do mundo, olha na agenda onde tem fazenda perto e diga a ele que tem uma fazenda. Cada vez quando entram novos, eu pergunto, de onde você soube da fazenda? Muitos pela internet, outros pelos amigos, ou já encontraram alguém que se recuperou, mas sempre tem alguns que encontraram através da agenda. Então, se alguém quer, a gente oferece preço especial para vocês, né? Vocês merecem. Obrigado, e vamos ouvir como Nelson, alguns dizem cofundador, mas na verdade somos fundadores juntos. E nós gostamos de dizer, quem fundou as fazendas? Jesus entre nós. Nós não tínhamos capacidade. Ele trabalhava na cooperativa pobre. Eu era frade, mais pobre ainda. Já tinha feito o voto da pobreza. Mas quem é rico entre nós? Eu digo com carinho, nosso sócio. Jesus entre nós. Ele é rico. Ele sabe de tudo. E ele quer ficar entre nós. E quer fazer os mesmos milagres que fez quando vivia aqui na terra. Quer chamar vocações. Quer multiplicar os pais. Quer ressuscitar os mortos. E quem ama, nasce da morte para a vida. Obrigado. Tenho a graça de, já há 37 anos, desde os meus 17 anos de idade, escutar o Frei Hans falar. E as suas palavras, quando ele chegou com 33 anos de idade, recém-ordenado sacerdote, na nossa paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá, penetraram dentro dos nossos corações e do meu, que tinha muitas perguntas, muitos questionamentos, em relação a, especialmente, meu papai, minha mãe e a nossa família, que participávamos desde pequeno na igreja, mas esses questionamentos vinham por conta do sofrimento que nós tínhamos em relação ao alcoolismo de papai. E me sinto muito, muito bem no meio de vocês. Porque eu sei o que significa a ausência de pai e a briga de mãe e de pai. Mas como a boca fala daquilo que está cheio o coração, eu não poderia deixar de falar do que aconteceu hoje, às 6h40 de manhã. A Magda acompanhou um pouquinho, né, e sabe que quase nós não víamos aqui, né, Magda? Porque a mamãe teve que, com 86 anos de idade, né, eu olhando para muitas mães aqui, eu a vejo em vocês, nesse momento, ela teve que colocar 3 stents, porque as 2 coronárias grandes estavam entupidas, há 2 semanas atrás. Então, estava quase na iminência de que, não falamos isso, né, Magda, mas acho que você pensou, será que chegam ou não chegam? E no dia que ela teve a ameaça do infarte, eu estava entrando na UTI, um dos nossos cofundadores da Fazenda da Esperança capotou o carro e na mesma hora em que estava entrando, né, na UTI, e infelizmente, mas na visão da espiritualidade, daquilo que nós aprendemos nos nossos grupos, a gente entende que sempre tem um para quê e não um porquê. Mas ele teve uma lesão séria cervical, de tal maneira que os movimentos daqui para baixo não existem mais. E começamos uma experiência muito forte nessas últimas 2 semanas, que mudou a vida da nossa casa, porque ele com a sua esposa moram conosco. É o Evilásio. Alguns de vocês, muitos conhecem, porque ele desenvolveu
um trabalho com os nossos jovens que o chamamos para a central, para ele poder ir em todas as fazendas do Brasil e ajudar os nossos jovens. Agora ele não pode mais, estava até marcado a viagem para Garanhuns, para nossas fazendas lá do Pernambuco, e ele não pode mais. E começamos uma experiência muito profunda. E hoje, enquanto o Dom Alberto falava, vocês, os apresentadores, falavam, tem momentos na vida da gente que todas as palavras caem numa profundidade como em terreno super fértil. É o que eu estou sentindo agora. Porque 3 horas da manhã, a mamãe teve que ser levada para o hospital e teve agora uma ameaça de AVC. E nessas horas, humanamente, a gente vai com a cabeça para o espaço. Mas eu aprendi do Frei, das pessoas que inspiraram ele, que as coisas que eu não posso modificar, eu coloco nas mãos dele. Então, eu vou pedir a permissão para vocês de ler a frase do Evangelho que hoje, em todas as 123 fazendas do mundo, nós estamos querendo viver. Porque também essa frase, com o seu comentário, caiu em profundidade no meu coração. Não vou esquecer do dia de hoje, que eu estou aqui na frente de vocês, né, fazendo essa experiência de aquilo que eu não posso modificar, o que eu faço? Coloco na mão do Senhor. Né? E a frase é: o Senhor está perto do coração atribulado. Querem repetir comigo? E nós temos um comentário que todos os dias, às 6:30 da manhã, lido, meditado, refletido em todas as fazendas do Brasil e nos 17 países, traduzida em russo, em inglês, em italiano, em alemão, enfim, e nas línguas nativas da África também. E esse comentário dizia o seguinte: fazer o bem não nos livra dos sofrimentos. Porém, quando descobrimos o valor da dor, descobrimos também que existe um amor sobrenatural que nos envolve. Nós não amamos a dor, mas amamos aquele que está presente em cada dor. Podemos repetir-lhe em cada dificuldade: Jesus, tu estás presente nessa dor. E eu te quero e te abraço. Ir além da dor. O Senhor está perto do coração atribulado. Vamos repetir de novo? Aí, escutando de vocês, continua a me dar força para continuar, né? E vou pedir a permissão, porque nós todos acreditamos aqui na força e no valor da oração, que a gente possa rezar uma Ave Maria para a mamãe conseguir superar mais esse momento, e o Evilásio também. Né? Aqueles que são evangélicos, não se preocupem, né? Porque mamãe é evangélica e ela aceita que eu reze a Ave Maria perto dela. Tá bom? Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Amém. Estou sempre olhando no tempo aqui para não passar, né? Continuando assim a reflexão, nós escutamos agora o Frei falar dessa força do amor que tem como fonte o Evangelho. Quando eu digo que eu me sinto muito bem no meio de vocês, é porque na grande luta que desde pequenininho eu vi a minha mãe ter, meu pai, meus irmãos, nós, como escutamos o depoimento da família de homem, a Libe, né? Contar, também lutamos muito, procuramos muito, como resposta à solução do alcoolismo de papai. E eu tive a graça de conhecer o programa do AA, e fundei
na cidade o alatim, que são para os filhos dos dependentes de álcool. E eu fiquei fascinado dos 12 passos, das 12 tradições, e de tudo aquilo que também inspirou e iluminou o Amor Exigente, e tantas outras obras. E fiquei mais fascinado ainda quando, pesquisando, descobri que os fundadores do AA, Bill e Bob, tiraram a inspiração de tudo aquilo que eles escreveram, que se tornou um patrimônio da humanidade, praticamente, nós podemos dizer, da Bíblia, do Evangelho. E já obtendo respostas no sentido da serenidade, mas ainda muito angustiado no processo que todos nós conhecemos, nós escutamos a experiência aqui do Demócrito, eu ainda não sabia, tinha essa pergunta, por que nós não podemos viver feliz? Por que nós não podemos viver em unidade na nossa casa? Isso não existia. Quando então chegou o Frei Hans, e eu escutei as primeiras homilias dele, fui logo conversar. Muitos de nós, especialmente aqueles que passavam por sofrimentos, por dores, procuramos o Frei para conversar. E nessa conversa o Frei me escutou, e ao final, quando eu coloquei tudo aquilo que eu tinha, das perguntas e das angústias, ele falou poucas coisas. Algumas delas hoje nós escutamos aqui. Eu escutei de novo, vocês escutaram também. E disse assim: você já experimentou uma vez ver Jesus no seu Pai? Como, Frei? Mesmo quando ele chega alcoolizado em casa? Sim. Eu faço esse silêncio porque foi aquilo que aconteceu naquele momento. Foi para mim uma descoberta, uma grande luz. Eu voltei para casa determinado, quero fazer essa experiência com meu pai. E hoje, quando eu encontro com todos os jovens, como por exemplo as meninas que estão aqui de Palmas da Fazenda, e vamos nos encontrar agora com os de Porto Nacional, também lá de Lajeado, eu costumo dizer que a Fazenda da Esperança começou com um cafezinho. Só isso. E não vamos complicar. Ela começou com um cafezinho. Porque eu voltei para casa, encontrei meu pai na sala lendo o jornal, e com essa decisão no meu coração de ver Jesus inicialmente como um ato racional, porque nós não conversávamos, eu guardava dentro de mim muitos julgamentos, muitas exigências, e aqui eu descobri que o problema ainda da falta de serenidade e a infelicidade estava na ideia fixa que eu tinha no meu coração, que nós só seríamos felizes se papai parasse de beber. Estava equivocado. Fui para a cozinha e fui arriscar de fazer um café. Papai gostava muito, muito de café forte. Consegui fazer e levei para ele, primeira vez. E quando entreguei o café para ele, ele olhou para mim, tomou, com olhar surpreendido, não falou nada, mas como o desejo de querer amá-lo de forma gratuita, porque queria ver Jesus nele, experimentei, independente daquilo que ele não falou, uma liberdade e uma alegria que perdura até hoje. E começou um processo de recuperação dentro de mim, depois dentro da mamãe, dos meus irmãos e depois finalmente com o papai. Porque sem saber, o Frei Hans foi o primeiro coordenador da Fazenda da Esperança que começou dentro de casa. E porque depois a mãe foi conversar com o Frei, o pai foi conversar com o Frei, e ele começou a nos ajudar a entender que cada um precisava ver Jesus em cada um. E começou um processo de recuperação entre nós, de tal maneira que, por exemplo, um outro passo que eu costumo de falar para os meninos e para as meninas, nas fazendas, a fazenda começou com um cafezinho, a fazenda começou com uma caminhada, porque papai gostava muito de caminhar. E um dia eu falei para ele: pai, posso ir com o senhor? E fomos caminhar juntos, primeira vez. E para mim era uma alegria muito grande, porque primeira vez, eu não ia caminhar só com papai. Primeira vez eu ia caminhar com Jesus em papai.
E foi uma caminhada determinante, porque o pai começou a se abrir e contar coisas que nem para minha mãe ele tinha falado. Coisas da sua infância e da sua adolescência, que escancarou as portas do seu coração e permitiu que a liberdade entrasse sempre mais. E ao momento que ele foi se sentindo amado, gratuitamente, porque não estávamos mais exigindo que ele ficasse em casa ou parasse de beber, ele foi ficando mais em casa. E a mãe tomou essa atitude também, e os meus irmãos. E isso foi um processo praticamente de quase 3 anos, ao ponto que depois papai parou de beber. E como vocês sabem, o alcoolismo muitas vezes quita da família as oportunidades que todas as famílias têm. Não foi diferente com meu pai, que muitas vezes perdeu o trabalho, teve que conquistar outro. Enfim, ele ganhou um trabalho em Moçambique, na África, foi trabalhar lá. A minha mãe também, e todos nós podíamos ir. Mas depois dessa experiência tão maravilhosa que fizemos em casa, eu senti o desejo de dividir essa alegria, essa serenidade, o fruto da recuperação com outras pessoas e decidi ficar no Brasil, e eles todos foram para a África. É nessas circunstâncias que então aconteceu a mudança de casa. E quando eu voltava do trabalho, voltava da missa com o Frei Hans, encontrava com um grupo de 20 jovens que se reuniam para se drogar. Aqueles 20 jovens me atraíram, porque me fez lembrar a experiência maravilhosa que eu tive a graça e a oportunidade de fazer com o papai. Uma força interior me impelia de ir ao encontro deles, mas eu tinha medo. E porque na paróquia, junto com o Frei Hans, em muitos grupos, nós tínhamos criado esse costume de eleger uma frase do Evangelho para viver. Foi uma frase do Evangelho que me tirou o medo de poder me aproximar desses jovens. Era aquela de São Paulo aos Coríntios, que diz: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Foi essa frase que me deu a coragem de me aproximar do Ademir, um dos membros desse grupo, e lhe pedi que me ensinasse a fazer um trabalho de artesanato. E nesse encontro, 2 horas com ele na sua casa, enquanto ele me ensinava a fazer a pulseira que ele sabia fazer, aconteceu a mesma coisa que eu tinha experimentado com meu pai. Ademir abriu o seu coração, contou todas as suas angústias, e um momento muito forte para mim foi quando ele disse: eu sofro muito quando eu chego em casa e vejo a minha mãe chorar, mas eu não sei como mudar essa situação. Me sinto muito só. Todos os dias eu me encontro com os meus amigos naquela esquina que, graças a Deus, você começou a frequentar. Antes de sair da casa dele, ele me olhou nos olhos, pegou no braço e disse: eu quero te dizer uma coisa. Eu sinto, pela primeira vez na minha vida, eu encontrei um amigo de verdade. E me deu um abraço. Um abraço que também nunca mais eu vou esquecer. Peço orações por ele, porque agora ele já tem mais de 30 anos de sobriedade, mas está com câncer e merece também as nossas orações. Foi um dos que ajudaram a fazer nascer a fazenda. E ele me introduziu no grupo. Eu vivi 2 meses assim maravilhosos, os mais maravilhosos da minha vida, convivendo com eles nessa esquina. E experimentando, de fato, escrevia para o meu pai, para minha mãe, para a África, na África, né? A alegria que nós tínhamos experimentado na nossa casa. Eram experiências de real família. Era um ambiente pesado, muitas vezes a polícia batia lá. Os pais de todos esses 20 jovens muitas vezes iam conversar com o Frei Hans, né? E não sabiam o que fazer. Até que um dia, a frase do Evangelho era, na missa: pedi e recebereis. Quem bate, se abre. Quem procura, acha. E o Frei, na homilia, ele disse: muitas coisas na nossa vida não acontecem porque nós não pedimos. E quando ele falou isso, eu pensei: eu queria viver gratuitamente amando você, Senhor, nesses jovens. Mas já que o Frei falou isso, então, Senhor, você podia dar um desses jovens, não para mim, para você? E fiquei surpreendido depois de uma semana, quando o Antônio, que o Frei acabou de contar, pediu para a gente conversar em separado. E nessa conversa, ele me revelou: Nelson, faz uma semana que eu não coloco um cigarro de maconha na boca. Eu não quero mais
ver a minha mãe sofrer. Tomei uma decisão, dos 8 irmãos que nós somos, eu fui o único que me desviei. Eu não quero mais essa vida. Sinto que sozinho eu não vou conseguir, mas eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas. Quando ele falou isso, eu logo entendi. Eu não poderia ser a pessoa que podia acompanhá-lo 24 horas. Só tem uma pessoa que o pode acompanhar. E chamei-o, convidei-o para vir participar da missa no dia seguinte. E ele foi, e ali ele se encontrou com essa pessoa na palavra, nos pais, na família, na pessoa do Frei, e enfim. E aqui começou a experiência da fazenda, que hoje, nessa base, ilumina todos os jovens que querem sair da dependência. Todas as vezes que nós nos encontramos com todos os jovens, só para vocês terem uma ideia, em Guaratinguetá, nós acolhemos agora quase 30, sempre contamos a mesma história, renovada com as experiências do momento presente que a gente procura viver, né? Porque eu fiquei convicto, e aqui eu concluo, que eu gostaria de passar agora para a Gabriela, os jovens, os pais, as mães, conseguem se transformar quando eles veem mais aquilo que nós vivemos do que aquilo que nós falamos. O Frei nos ensinou, desde o princípio, que só podemos dar real, profunda, concreta, embasada espiritualidade quando eles olham as nossas costas do que escutam as nossas palavras. Tem um ditado africano muito bonito, né? Os filhos crescem olhando as costas dos pais do que ouvindo o que eles falam, né? E isso é o que nós estamos experimentando. Peço que vocês rezem para nós, né? Todas as vezes que nas fazendas, às vezes pode acontecer uma coisa que não vai bem, e sempre acontece, que a gente possa ser fiel a esse princípio evangélico, mas que também existe nas nossas comunidades, nos nossos grupos, de que a gente, antes de falar, viva. E vivendo, eles vão certamente nos seguir. Obrigado. Bom dia. Assim, eu estou um pouco nervosa, mas sou a Gabi, né? Sou de São Paulo e assim, só para entender um pouco, né? Eu fui fruto, né? Porque minha mãe vivia em prostíbulo, quando ficou grávida de mim, ficou grávida de um cliente, né? E aos 3 anos de idade ela me levou no orfanato porque ela não tinha condições de cuidar de mim, né? E eu fui para esse orfanato, e onde eu convivi até os meus 9 anos, que eu fui abusada lá sexualmente, e ficava lá perto da Praça da Sé, na Cracolândia, né? E eu mais 2 meninas fugimos para a rua, né? E eu fiquei na Cracolândia, né, na Praça da Sé, naquele estilo que eu aprendi, né, de vida durante 6 anos. E experimentava assim um vazio muito grande, porque eu pensava aqui, né, mas eu vou falar para uma exigente, né, que trabalha com famílias, mas e a minha, né? E quando o Frei partilhava aqui, eu pensava, né, eu tive que ser esse amor exigente comigo mesmo, né? Eu tive que fazer esse papel. Eu tive que fazer esse papel de exigir de mim, né, uma mudança de vida, né? E foi quando, numa dívida, por causa de uma pedra de crack, né, eu muito debilitada, né, assim, eu tinha um ódio muito grande da sociedade, né, eu tinha um ódio do ser humano, eu tinha muita raiva, não conhecia quem era Deus, não sabia quem era Deus, me apresentaram um Deus que punia, então eu achava que eu já iria direto para o inferno, né, porque eu não sabia o que era essa misericórdia. Foi quando eu engravidei dos traficantes, e eu lembro que eu fiz de tudo para matar essa criança, né, e minha barriga, eu na rua, ela crescia cada vez mais, né, e faltando meia hora, né, eu consumindo crack, e senti umas dores muito horríveis, e pedi para um dos meninos, achei que era loucura da droga, e chamou a viatura, e a viatura me levou, né, no hospital de Freiras. E eu cheguei lá gritando, toda suja. Eu costumo falar que eu descobri que meu cabelo
era liso foi na Fazenda Esperança, né? Porque era tanta sujeira, né? Não só da alma, mas também do físico, né? E foi quando eu cheguei, tinha uma freira de longe que ela me observava, eu não entendia aquilo, né? E ela veio colocar a mão em mim, e eu falei para ela, tira a mão de mim, que eu só quero tirar essa criança, falei um palavrão, né? E não quero mais vê-lo, né? E eu tive essa criança. E eu fugir do hospital no final da tarde, né? Só que quando eu fui consumir o crack de novo, né? Ele já não tinha mais o mesmo sabor. Era um sabor de desilusão, a história que vai se repetir. Eu sou igual à minha mãe, eu não consigo perdoar, mas eu sou igual a ela. E foi quando eu comecei a me afundar mais e mais, né? E um dia eu estava lá sentada, consumindo a droga, e vi uns pezinhos pretos embaixo do cobertor, né? E eu levantei assustada, e era a irmã que foi atrás de mim, né? E ela perseverou. Acredito que, né? Aí onde entra a questão da família, né? Ela foi nesse momento essa família para mim, né? Esse amor que exigiu de mim, que perseverou, que como uma família falou, né? Eu amo você, mas não aceito o que você faz, né? E eu não entendia esse amor, né? Não entendia como uma pessoa que eu nunca fiz nada para ela poderia me amar de graça. Eu achei que ela queria algo de mim, queria me matar, eu pensava isso, né? E foi quando um dia ela me falou da Fazenda Esperança. E eu falei, mas eu não acredito em recuperação. Eu não acredito em tratamento. Como que eu, entendeu? Tão pecadora, tão miserável, né? Tão nojenta, posso me recuperar, né? E foi quando eu fui para a Fazenda Esperança, né? E eu costumo falar que quando eu cheguei lá, eu não fui atendida, como eu fui em vários lugares durante todo o tempo de processo que eu vivi na rua, né? Eu fui acolhida, né? Eu fui vista, eu fui amada, né? Eu fui cuidada, eu fui protegida. Eu costumo falar que já faz 12 anos que eu estou na Fazenda Esperança e eu nunca fui abusada, né? Eu sempre fui amada, né? E uma experiência assim concreta que eu tive da palavra foi porque eu comecei a escutar os evangelhos e via, né? Falava de um cara que a pessoa vinha pelo telhado e ele curava, da mulher que ia de hemorragia e tocava nele, ele parava e as pessoas falavam, anda, anda, e ele falava, não, alguém me tocou, né? E ele olhava para trás, era a mulher, aquele que quebrou o protocolo, que foi ver a samaritana porque não podia, né, meio-dia. Então, assim, eu comecei a falar, meu Deus, assim, que homem que é esse, né? Que cara que é esse, né? E foi quando eu descobri isso que o Frei falava, né? Que era Jesus. E que eu era menina hemorrágica, né? Que eu era Maria Madalena, que eu era samaritana. E que eu precisava buscar essa cura e perdoar, né? E foi quando, no momento, eu falei assim, né? Que eu queria perdoar minha mãe, né? Que eu precisava perdoar, né? Para mim poder me sentir livre. Porque a minha escolha era pessoal, indiferente da dela. Eu que precisava tomar uma decisão naquele momento. Eu precisava escolher, né? E foi quando eu consegui, né? Perdoar a minha mãe. Consegui me pôr no lugar dela, né? Consegui ver Jesus nela. E foi quando eu tive a graça de, né? Numa conversa com o Frei, ele falava para mim, eu falava, Frei, eu não consigo me encaixar, né? Muito agitada, muito um pouco perturbada. E foi quando ele falou para mim que faltava algo, né? Que era meu. E eu falava, mas o quê? Ele, falta algo, né? Ele falava, o seu filho. E eu falava, mas eu sou capaz, né? De amar uma criança, eu sou capaz. Eu já machuquei tanto, né? E foi quando Deus me deu a graça, né? De receber meu filho de volta, né? E de receber ele de volta, mas por que eu consegui recebê-lo? Porque eu tinha perdoado, né? E uma experiência muito forte também que eu vivi com ele, porque em muitos momentos ele me traz toda a minha história de vida, né? Por fruto, como ele foi gerado, né? E um dia eu senti muito ódio, do nada veio um ódio, porque o dependente ele é inconstante, né? Às vezes que ama, odeia essa coisa assim. E eu senti muito ódio dele, né? E eu falei, eu vou espancar, né? Na minha cabeça, né? A Gabi velha. E de repente, que eu fui, né, para cima, eu falei, meu Deus, é Jesus pequeno que está aqui, né? Eu não posso espancar, né? Eu não posso bater, né? E foi quando eu fiz a experiência, né?
E eu senti que ali, aquele momento, assim, eu estava sendo santa, né? Mas não uma santa que está lá, mas uma santa de ter revertido a situação, né? Como o Frei colocava, de querer, de alguém me bater na face e eu dar a outra, né? E foi assim que eu fui me descobrindo, né? Fui aprendendo a ser mulher, fui descobrindo que eu tinha sentimentos, fui descobrindo assim, mas tudo graças a quem? A Deus, né? Então, assim, eu digo para vocês, a Fazenda Esperança, como o Nelson partilhava hoje no carro, né? É apenas uma estrutura, mas a escolha é pessoal de cada uma, né? E talvez eu não tive família, né? Que lutou por mim, que exigiu de mim, né? Mas hoje, assim, eu acredito que Deus me deu de volta, né? Como o teu evangelho que fala, né? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá, né? E hoje eu digo para vocês que eu tenho, né? Esses pais, essas mães, a Magda, né? Que mesmo eu tendo tanto tempo de caminhada, mas que ainda continua exigindo de mim, né? Esse amor que exige, esse amor que cobra, né? Então, assim, falar para vocês que há esperança, sabe? Muitas vezes, mas o crack, recupera porque eu consegui, né? Hoje eu me considero um outro Jesus. E hoje eu me considero, assim, uma nova mulher. Mesmo que as pessoas digam, nossa, mas você... Sim, eu consegui. Mas por quê? Porque eu escolhi a palavra, né? Eu escolhi Deus. E hoje eu sou completamente, né, apaixonada por esse homem que eu nem imaginava, assim, de saber que Deus está na onde? Está aqui, do meu lado, sabe? Está na misericórdia, está no perdão que eu dou, está em vocês, né? Então, assim, então eu só tenho a gratificação de dizer para vocês, né? Como o menino partilhava ontem, né? Deus é bom, sabe? E é essa a minha frase, porque no dia que quando a sociedade vem, que me mostra que ela é mal, eu lembro, mas existe um ser, algo maior que é bom, né? E é isso que me mantém de pé. Na minha sobriedade, agora faz em abril 13 anos, né, que eu estou nessa luta. Cheguei na fazenda, eu era, como diz, né, uma menor infratora, né, que fazia tanta coisa errada, mas eu fui amada, né, eu fui vista, eu fui acolhida e decidi também dar minha vida para a fazenda, né. Deus me devolveu meu filho, que onde viu ele estava comigo aqui. E na busca agora de saber o que Deus quer de mim, né, se eu sou caso, não caso, mas... Como eu partilhava hoje para uma mulher, né, que aparece pessoas, sabe? Mas quando eu começo, né, das regras, aí na terceira regra o cara já me bloqueou no WhatsApp há muito tempo, né? Porque quer aquilo, né, como o Frei falava, quer, né, transar, quer não sei o quê, e eu preciso ter uma nova postura, né? E muitas vezes eu olho e falo, epa, sumiu, então não é de Deus, sabe? Afasta de mim, porque não vai me ajudar, né? Então é um pouco isso. É dizer para vocês também que eu sou muito feliz, viu? Como o Nelson partilhava, né? Desse momento presente, né? Então, assim, a esperança, né? O amor que exige gera também a esperança que eu encontrei, né? Na Fazenda Esperança, nos fundadores, na Magda, na Dona Mara, que eu acabei de conhecer, né? No Padre Haroldo, que eu tinha muita vontade de conhecer e achei onde ele... Nossa, assim, então, assim, é bom ser de Deus. Amém. Alô. Muitos daqueles que saem da fazenda têm a graça de poder participar. Alguns de vocês conhecem do grupo Esperança Viva. E outros que não têm Esperança Viva participam do Amor Exigente. E encontram a força e o respiro, né, o cheiro, a água, enfim, a fonte para poder levar para frente essa descoberta que fizeram na fazenda, fizeram. Mas a palavra é algo que continua alimentando. Então, eu gostaria que, para quem perguntar, porque alguns começam a perguntar, como é que você tem acesso a essa frase com esse comentário que você acabou de ler e que é visto todos os dias? Quem quiser acessar, é só ir no aplicativo Fazenda da Esperança, né? Nós lançamos um aplicativo Fazenda da Esperança, pode baixar aqui em qualquer outro Android ou iOS, e aí você pode ter acesso a essa palavra com esse comentário, mas não só, né? Há tantas outras notícias para saber o que está acontecendo, tem uma rádio também, e aí podemos estar também unidos nesta forma de vida. Até pode, como Amor Exigente, a gente abre espaço, viu, Mara?
porque essa rádio já pediu para que eu pegasse as coisas aqui e entrevistas e colocasse, porque ela é vista não só no Brasil, mas no mundo todo, é escutada, desculpa, é escutado no mundo todo. Então, tem a possibilidade de abertura também de poder publicar, e, enfim, tá bom? Só para deixar claro, a Fazenda não é contra recuperação, por exemplo, da psicologia, da medicina. Quando nós precisamos, o médico chamamos. Quando precisa, psicólogo, chamamos. Mas quero deixar claro, a base da Fazenda, da recuperação, é Deus na sua palavra. Obrigado. Nelson Giovanelli, desejamos que a sua mãe se recupere logo. Convidamos o pastor Manuel, Dona Hermínia e seu Adegadiano para entregar uma lembrança a Frei Hans e Nelson Giovanelli. Com nosso agradecimento, a sua inestimável colaboração para o engrandecimento desse evento, e a Gabriela pelo seu corajoso e sincero testemunho.